Olá, o Sesc Cultura ao Quadrado hoje tem o prazer de receber o mímico Miquéias Paz. Que maravilha, 40 anos de carreira, Miquéias. Pois é, Márcia, 40 anos, né? Não é para qualquer um, né? Na realidade são 42, né? Porque eu passei 2 anos antes de ser, de me entender como mímico. Eu pertencia a uma companhia de teatro que eu, né, fui um dos cofundadores, que era a Companhia de Teatro Retalhos, lá em Taguatinga. Então, durante 2 anos antes, eu já vinha, né, experimentando teatro, e há 40 especificamente eu tô na estrada fazendo mímica. Eu queria que você contasse o momento em que você se entendeu mímico, porque eu acho essa história maravilhosa, da criança que se encantou com a sua performance. Pois é, essa história é a mais doideira, assim, porque eu desconfio, inclusive, que eu encontrei essa criança adulta depois de alguns anos lá em Paracatu, porque ela me olhava de um jeito tão amoroso. Na realidade, a gente, assim, no Grupo Teatro Amador Retalhos, a gente tinha um trabalho muito social, né? A gente apresentava em lugares variados, por exemplo, a gente apresentou no Areião do Areal, que era meio um campo de futebol, e teve uma atividade ali, era só uma ocupação na época, inclusive. Então era muito comum do nosso grupo, né, apresentar em lugares abertos, né? E era um processo ainda de final da ditadura militar, tal, né? Então, porque foi 84, né, que as diretas foi, a guerra, o lance das diretas foi, então foi, desde 81, né, 80, 81, a gente já estava nessa lida. E aí tínhamos alguns contatos em algumas cidades, entre elas Paracatu, que nos convidou a levar o espetáculo que a gente estava montado. Apresentamos, ficamos lá fazendo algumas atividades, e no domingo o movimento nos convidou, né, para que fizéssemos um cortejo, né, e que não fosse os personagens do espetáculo, que a gente inventasse o que quisesse. Aí eu achei numa sacolinha lá do amigo até um daquelas macacões inteiriços, né, todo preto, aí me vesti nele, botei um sapatinho lá, tal, fiz uma maquiagem de pomada minâncora, né, com tal, e saí pelas ruas de Paracatu fazendo um boneco. E era um boneco que não dizia nada e apenas movimentava de forma sicopada, né? Que é com gestos rígidos e tal. E aí umas crianças em volta. Nessa brincadeira eu gostei e fiquei, sei lá, umas 2, 3 horas fazendo isso sem dizer uma palavra. Aí quando a gente para num lugar na praça, lá em Paracatu, uma garotinha chega pra Web, que era uma atriz que estava do meu lado, e pergunta: moça, quando vocês voltam pra casa, vocês levam ele inteiro ou vocês têm que desmontar? Sensacional. Aí eu, eita. Opa, parece que isso aqui Alguma funcionou, coisa né? aconteceu, alguma coisa aconteceu. Então essa não era, né, não era um personagem, né, era uma performance, né, que não tinha intenção de dramaturgia, de nada, era só né, um caminhante lá em formato de boneco. E aí eu voltei. Só que nesta época eu já tinha deixado o curso na área de construção civil, que eu fazia no CTN, e fui fazer o curso de magistério, né? Lá em Taguatinga Sul, era escola normal, então eu era normalista, né? E na escola tinha umas provocações muito legais, né? Gincana, jogos, e entre essas provocações tinha um festival de teatro. E aí eu resolvi colocar este boneco no festival de teatro. E aí quando eu fui pro festival, eu falei, fazer um boneco no festival de teatro acho que não vai rolar não, né? Aí eu lembro que eu tava no caminho, né, do dia da seletiva e tal. Eu falei, eu podia era contar uma historinha. E contei uma historinha de um cara que acorda atrasado e tal, e tem que ir pro trabalho, e aí acabei ganhando o concurso da escola com essa. E aí você teve história. certeza de que era... Aí começou aquela coisa, né? Eu já estava fazendo, já era de um grupo, mas aí começou a nascer uma vontade de fazer alguma coisa. E aí lógico, eu era, né, o magrelinho feinho e tal, que começa a né, ser visto, né, e admirado. Então isso mexe com várias coisas, né? Pós-adolescente, ele estava com 18, 19 anos. Aí comecei a fazer coisas, abertura de coisas de colégio, festivalzinho, não sei o que e tal. E aí, com o meu envolvimento com o teatro, já comecei a conversar com mais pessoas, né? Na época, tinha a galera dos grupos de dança, né? O Dois Absurdos, várias pessoas começaram a dar algumas opiniões sobre o meu trabalho. Né? Então, apontar sugestões, né, E essa professores. troca vai enriquecendo, Claro. vai te mostrando caminhos que às vezes você não tinha nem pensado. Eu lembro que o Em Dança era fundamental, né, porque ele desenvolvia uma coisa do movimento muito
intenso. Eu lembro que eu ficava fascinado, né? Então o Endança foi dos grupos com que eu tive muita proximidade e queria saber o que era aquilo, como é que funcionava aquilo e tal. E aí passei a fazer tudo quanto é oficina, né? Tinham vários projetos que apresentavam na porta do Teatro Nacional, Projeto Cabeças e tal. Aí eu comecei a fazer pequenas brincadeiras nesses lugares, né? Fui virando uma figura do inusitada. Conhecida e aguardada pelo público também. Tinha aí, essa coisa de o jogo você. de cena e tal, né? E Isso. foi quando eu gerei um espetáculo também. Acabei gerando um espetáculo que era Sonhos de um Retirante, né? E esse virou um espetáculo. Aonde eu nasci culturalmente, que era o Projeto Plateia, acabou me contratando, né? Olha que Que eu bacana. fizesse. E aí isso foi fundamental, inclusive. Isso dá uma virada, sim, né? virou, porque o projeto tinha uma coisa muito legal. Você levava o seu projeto para a escola, né? Como a Secretaria de Educação e de Cultura era uma só, e as fundações eram a área abaixo, então elas se comunicavam com muita facilidade. E eles criaram o Projeto Plateia, que era a escola oferecia a estrutura de receber as pessoas, etc, etc, dava um lanche, etc, né? E a cultura entrava com os recursos para que os grupos fossem para essas escolas, com ônibus, né, transporte, etc. E aí, só que qual era a função? A gente apresentava sempre às quintas, eu nunca esqueço dos dias, foram muito importantes. Quinta-feira às 8 horas, sábado às 16 horas, domingo às 10. Então, normalmente, no mínimo, você se apresentava 3 vezes, né? Porque aí a escola te pegava aquele projeto. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que aí começou a ter fila pro meu trabalho. Olha! Né? Assim, a galera começou a... Não, ele tem que vir, ele tem que vir, ele tem que vir. E isso gerava não só, né, o treinamento, o exercício do meu trabalho, como a coisa mais fantástica do projeto, que era o final de cada espetáculo, você tinha que debatê-lo. Você tinha que falar o que levou você àquilo, como é que era fazer aquilo, não. Então, isso foi gerando uma corrente, né? Sem internet, sem nada. Então, E formação de público, que é uma coisa muito difícil de se fazer e é fundamental. E eu acho que deve ser uma das coisas mais gratificantes para o artista saber que ele tem aquele público fiel ali que, né, que acompanha o trabalho. Com certeza. E foi o que deu sustentação, porque mesmo sem internet, eu tinha milhares, literalmente, porque a gente tinha umas escolas. Que às vezes, por exemplo, eu lembro que eu fui numa escola, um CTN. O CTN acho que tinha 800 alunos. A escola normal tinha 1.200 alunos. Quer dizer, então, assim, tudo que você fazia era para centenas de pessoas. Do Endança, Sim. Eu tenho muito essa dúvida. A mímica, ela é uma arte que engloba muitas coisas. Ela tem um pouco do teatro, ela tem um pouco da dança, e no seu caso ela tem um pouco até da percussão, da sonorização com o corpo, Como é que é? É realmente uma mistura? O que aconteceu? Talvez para entender um pouco mais, seja legal voltar na história da própria mímica, né? A mímica, ela teve uma época, tem até um filme que retrata muito bem isso, Boulevard do Crime, que é a história de um mímico, que inclusive era um mímico mesmo, né, na época. Aí a gente percebe como era denso, era como se fosse um balé clássico do teatro. Pois é, porque eu vejo muito da dança ali. E ela tinha uma coisa tão rigorosa que até o filme brinca com isso, porque tem uma hora lá que o personagem tem algum momento de raiva e tal, e ele emite um barulho. E aí o dono do teatro fala, já sabe que você vai ser multado, né? Sim, de tanto que era rigoroso e tal, né? Mas se por um ponto de vista esse rigor trouxe essa coisa, né? Ele também derrubou. Porque os mímicos começaram a navegar pela seara da qualidade técnica, começaram a virar ginastas, como eu costumo brincar. Então, a mímica passou a ser uma ginástica que conta uma história. De tamanho era a preocupação com a perfeição. Tudo era quase assim, você tinha que dar nota se o cara errasse 1 milímetro, sabe, da parede que ele tinha criado. E pouco importava, às vezes, para que aquela parede existia ou não, entendeu? Assim. Então, a mímica começou a ficar muito ilustrativa, né? E aí ela perdeu... E muito amarrada. Aí ela perde o posto, né? Ela perde esse posto de dramaturgia, porque ela vai para a exibição. Ela sai da dramaturgia e fica na exibição. Ou seja, o limiar aí é uma coisa complicada. Você tem que misturar, né? A técnica é fundamental em qualquer coisa. Mas um cantor técnico, ele é só um cantor técnico. Eu até brinco, tem 2 cantores que eu
escuto tudo, sei, né? Ouço tudo. E tenho a consciência que os dois, do ponto de vista técnico, são meio devagarzinho, né? Que só é Nando Reis e Chico Buarque. Só que se me derem 50 discos do Nando Reis e 50 do Chico Buarque, eu vou ouvir todos. Porque eles não estão pautados no que eles fazem, na técnica vocal, né? Mas é no sentimento de fazer aquilo. Canta com a alma. Eles cantam com a alma e você fica diferente. embriagado, você fica... Eu fico assim, eu escuto com muito prazer de escutar. É uma coisa que me envolve, a maneira com que ele, né? E aí você vai analisar tecnicamente, talvez, ó, esse agudo aqui não veio, esse grave tá demais, né? Não cabe, mas não cabe para eles, né? Porque exatamente por isso que transcende. Eu acho que quando você tem esse sentimento dentro do que você está fazendo, você transcende um pouco essa... E eu não estou fazendo uma ode à falta de técnica. Uhum. Eu estou só dizendo que ela não pode ser o único norteador do trabalho. Não é ela que te leva a fazer o que você faz. Ela valoriza o que você faz. Ela é um instrumento. Ela é uma moldura. Isso. Para mim, ela é uma moldura. Né? Hoje eu tenho essa clareza, até porque quando jovem levei umas broncas por isso, porque eu fiquei, né? Aí eu lembro que o Ulisses Cruz, um mega diretor até hoje e tal, e ele dizia, né, todo mundo me aplaudindo de pé no festival, né, eu fiz uma loucura, né, que foi fazer um espetáculo mais de quase 2 horas, com intervalo, né, e ele falou, rapaz, como é que você conseguiu, né, fazendo esse espetáculo de mímica, que o povo saísse, fosse lá fora, tomasse uma água e voltasse todo mundo para te assistir de novo. Rapaz, isso ninguém aí, foi embora? Ninguém foi embora, né? Assim, ele zoou. Mas eu quero dizer uma coisa. Mímico não tem sovaco, não coça. Mímico não sai remela do nariz, não coça as partes. Como é que é isso, assim? Você vai ficar o tempo todo exibindo técnicas de como fazer ou você vai fazer teatro? E aquilo me tinha... né? Porque imagina, eu tava o popstar do festival, né? Aí, de repente, leva uma pancada assim na nuca. E aí eu falei, eita, preciso... Eu lembro que aí foi um elogio posterior que ele me fez. E quando eu encontrei com ele, depois de anos, eu falei, rapaz, mas tal dia assim, você me deixou zonzo, né? Eu falei, caramba, eu chorei a noite inteira e tal. Aí ele falou assim, eu só perco tempo com quem vale a pena. Aí o cara ainda bem, né? Até pra elogiar o bicho pancada. Mas essas chacoalhadas, às vezes, são fundamentais pra gente se encontrar também. Claro, encontrar o caminho, encontrar o ritmo. Com certeza. E elas foram fundamentais até pra você dar um norte, né? Mas eu dizia assim, o que me dava força pra apresentar era exatamente acreditar, né? Exatamente por entender o porquê que a gente faz, né? Pra que a gente faz. É um sentimento. Eu acho que essa coisa do amor que move a gente nas mais diversas profissões, e eu acho que para o artista isso é mais fundamental ainda. Sim, você falou que fez uma apresentação no Sesc e você, nesses 40 anos, comemorando esses 40 anos de carreira, está revisitando lugares que foram importantes na sua trajetória? Exatamente. Qual foi a minha ideia nos 40 anos, né? Era passar pelos lugares que me formaram, né? Então, por exemplo, cidades importantes no meu trabalho. Gama, porque eu vivi lá e tive uma relação muito forte, então eu me apresentei muito lá. Então eu fui várias escolas, fiz atividades no Gama. Aí em Taguatinga, né, que foi meu berço cultural, né, onde eu, né, nasci, me criei culturalmente falando. E agora, esse reencontro mexe, né? Com memórias, mexe com a... Mexe, e principalmente que eu estava num momento muito, infelizmente, até num momento mais sensível, né? Porque eu tive perdas muito, né, irreparáveis, né? Nessa onda que, né, que nos arrasou, que né, nos deixou tão desconstruídos, né? Que foi a pandemia. Eu tive perdas, né? Durante 20 dias eu perdi 3 pessoas, né? 3 irmãos, ficamos viúvos em 20 dias. Então isso abalou tudo, né? E aí fazer essa revisitação, de uma certa forma, me alimentava, né? Me mantinha de cabeça em pé, né? Talvez se eu não tivesse feito isso, até porque a gente foi num primeiro momento, foi dosando, né? Fazendo grupos menores, tal, acompanhando o fluxo que era permitido, né? Ou lugares abertos, ou seja, a gente foi entendendo todo o processo, né? Para fazer tudo em segurança. Fizemos absolutamente com toda a segurança, né? A gente não abriu mão de nada disso, mas poder fazer que fosse para 20, fosse para 50, fosse para 100, fosse para 200 no espaço aberto, me mantinha de pé,
Me mantinha de Mas pé. eu acho que a arte teve essa função não só para o artista, mas para as pessoas que consomem, para o público em geral. Aí se você me permite, eu queria até dar umas puxadas de orelha em algumas pessoas que às vezes insistem em chamar artista de vagabundo, de sanguessuga do Estado, seja lá qual for a expressão que usem. E eu falo com muita tranquilidade, que até na imprensa saiu uma coisa que pouquíssimas pessoas sabiam até então, que, por exemplo, eu nunca fui agraciado com FAQ, por exemplo, na história dos meus 40 anos. E não acho nisso nenhum problema. Ou eu errei, ou não gostam de mim, seja o que for, mas eu acho que o FAQ é uma das coisas fundamentais, porque este recurso ele faz com que momentos pandêmicos desses como nós vivemos fossem um pouquinho amenizados. Por que eu falo isso? Porque quem era mesmo que fazia os filmes? Quem é que fazia as músicas? Quem apresentava os programas? Quem eram as figuras que traziam para você a informação? Quem são os que escrevem? Quem são os que fotografavam? Quem são os que preparavam as imagens interessantes dos videogames? Quem são, se não artistas? Então, os artistas tiveram um papel fundamental nessa pandemia. Porque eles foram responsáveis por muitas pessoas não entrarem num abismo emocional. Quantas pessoas não atravessaram esse momento pandêmico enfiado numa série? Foi o que manteve a sanidade mental das pessoas. Com certeza. De uma maneira ou de outra, Acho que nunca ou se no ficou tão audiovisual. cinéfilo, né? Nunca. Ou no audiovisual, ou na literatura, ou na música. Foi o que segurou. Eu não tenho dúvida disso. Até como público, né? Sim. Porque eu não sou a produtora dessa arte diretamente, mas até como público eu acho que foi fundamental para a gente não enlouquecer. Claro, que se você tirasse a arte, a gente tinha pirado de vez. Um período de confinamento tão longo e com tantas incertezas, tantas angústias e tantas provações, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar. Se a gente não tivesse tido arte, sem dúvida, eu acho que teria sido... Cansei de ver nos Instas, nas coisas, né, nas redes sociais, pessoas publicando lá, 3, 4 pessoas em casa, como se estivesse num bar, né, assistindo uma live de algum cantor, de não sei o quê, depois falando e sentindo-se, comunicando a partir daquela live com um monte de gente. Aí, fulano, o que você achou? E o outro comentando. Aí você botava lá um pedaço do negócio com a foto lá, tomando uma cerveja, atrás, a televisão atrás e tal. E aí, centenas de comentários. Então, isso fez com que as pessoas se envolvessem, né? A arte fez com que as pessoas se conectassem, que elas estivessem juntas. Agora, eu queria voltar um pouquinho para a mímica para Sim. te perguntar o seguinte. Tem uma associação direta, quando se fala em mímica, com humor. Mas a mímica tem também uma capacidade absurda de emocionar. Como é que é isso? Como é que você joga com esses dois lados da moeda? Na realidade, assim, seria um bom exemplo esse espetáculo final de semana, dia 21 e 22, em que tinha momentos em que eu faço, né, essa coisa que você falou há pouco, da sonoridade, né, que eu trago, ela gera uma tensão, essa sonoridade que eu proponho, que eu pego a música Brasil Brasileiro, né, a aquarela do Brasil, na realidade, o Brasil Brasileiro é a cena. Eu pego a aquarela do Brasil, que traz um referencial de país lindo, maravilhoso, nananana, trago ela numa sonorização, né, que eu dá até para brincar rapidamente. Então, você fica com a memória, né, dessa música, mas o personagem retrata uma realidade super dolorosa, cotidiana. Que é ele tendo que manusear coisas, viver o dia dele, ficar sem grana. Então, essa própria estrutura que eu utilizo leva a uma tensão e quase uma ansiedade de quem está assistindo. É uma cena de tensão total, com um final extremamente dramático, né, que bota o dedo em algumas feridas sociais, assim, com alguns estampidos, as pessoas veem um monte de coisas e tal. E aí eu faço a cena da mulher, em que essa cena, inclusive, eu faço, é legal relatar que algumas coisas dos meus trabalhos são feitas por encomenda. Né? Alguém, eu queria falar sobre tal tema, dá para você fazer? Aí, às vezes eu faço, aquilo foi legal aqui para aquele lugar, e ele evapora ali mesmo e tal, e fica. Alguns eu acabo repaginando e trazendo, saindo da coisa institucional para a história do espetáculo mesmo, que é o que acontece na cena mulher. Que eu, há muitos e muitos anos,
um sindicato Sindágua até, o sindicato do pessoal que trabalha com né, questão de abastecimento de água e tal. E aí eu fiz essa cena que conta a história de um cotidiano feminino, né? E por que eu fiz isso? Lá atrás, porque queriam que um homem fizesse uma homenagem que fosse diferente, inusitada, para comemorar o 8 de março, né, daquele ano. E aí eu fiz isso e era uma ceninha curtinha, uma brincadeira rápida e que elas gostaram muito. E eu falei, gente, que interessante isso. E aí eu comecei a pesquisar mais. E como na época, um pouco depois disso, eu acabei me separando, né, da mãe dos meus filhos, e por uma questão circunstancial eu acabei ficando com os filhos. Aqui faço um relato para que nós homens paremos de apontar os dedos para as mulheres que não ficam com seus filhos. Por que nós homens não podemos não ficar e elas não? E às vezes parece, meu Deus, minha mãe deixou. Não deixou, não. Era a situação que foi mais, né? Então a gente bota o dedo na cara das mulheres como se só elas fossem responsáveis, né? E aí eu fiquei com esse presente de cuidar dos meus filhos. Eram uns 3 sanguíneos e 2 adotivos. E fiquei sozinho, né? A mais nova com 7 para 8, mais velha com 14. E aquela turma de adolescente, pré-adolescente. Naquela idade bem... Bem. bem desafiadora. E isso acho que maturou essa relação do estar em casa. Talvez me fez enxergar de forma muito mais clara que é esse processo interno, de eu ter vivenciado situações em que ficar agoniado andando para lá de dentro de casa, não sei o que, ficar na janela do apartamento olhando para a rua e tal, e quando eu saio, o filho está numa roubada, assim, tal. E aí, essa coisa ou seja, não tem esse papo de sensibilidade feminina, né? É o exercício da sensibilidade, né? Quando você permite... É ser o cuidador também. E você permitir que a sensibilidade te chegue, né? Uhum. Porque, isso é de mulher, isso é de homem. Não, isso é de quem se dedica para isso. Né? Então, nesse momento, eu tive que me dedicar para isso. Então, eu fui descobrindo coisas que, aparentemente, né, não era de questão de sexualidade de um dos filhos, questão, né, da filha, que um belo dia, pai, eu preciso falar uma coisa com você. Aí eu falei, olha, vocês vão cuidar, né? Ela, eita! Eu falei, olha, para mim é com vocês, você já está com mais de 20 anos, meu neto é filho seu, mas meu neto, pra mim, assim, curte, tá cagado, é seu. Vamos deixar isso bem claro. Ou seja, então, né, aprendi a lidar com essas coisas e isso vai pra performance. E aí essa performance, por diversas vezes que eu fiz a apresentação, é muito comum mulheres virem a mim e falar, como assim? Como é que você faz isso? Como é que você conseguiu enxergar isso? Que é com detalhes, por exemplo, eu faço a mãe, ela é uma mãe, dona de casa, e de repente ela está cuidando da louça, cuidando de não sei o quê, filho que chora, ela vai, tira peito para amamentar, e bota filho, cuida de marido um louco, bêbado, e tal, ela trabalha, é assediada no caminho, assediada no trabalho, e aí na hora ela vai trabalhar, e aí que ela percebe que o seio tá molhando, né, porque ela trabalha o dia inteiro, né, uma referência. E aí tem a cena que para alguns foi forte, né, que é até mais recente esse gestual, ela vai num rolo, né, num rolo de papel higiênico imaginário, faz uma massa de papel e bota dentro da blusa, né? E aí pergunta como é isso, né? Como é que você enxergou? Da onde é que você enxergou isso, né? Eu falei, da vida, né, de ver, né, de não... Mas tem essa observação muito sensível, muito apurada do que se passa na realidade. Quando você, por exemplo, faz o dia de um trabalhador ou uma pessoa esperando o ônibus ou correndo atrás do ônibus, e a mímica é muito legal por causa disso. Você consegue correr e você consegue fazer câmera lenta e você consegue parar no mesmo sem sair do lugar. Eu acho que é a coisa da observação. O que eu procurei fazer, eu digo assim, para mim, o meu trabalho ele também é catársico. Quando eu percebo, por exemplo, tem coisas hoje numa cena do ônibus que eu já me sinto incomodado em fazer. Se antes eu tinha uma leveza em fazer, hoje aquelas coisas eu falo assim, como é que eu estou fazendo isso? Eu estou questionando ou reforçando um comportamento. Então vai mudando também. À medida que você vai amadurecendo como pessoa, aquilo vai mudando. Porque, por exemplo, fazer teatro, quando eu comecei, fazer teatro era o ato de tocar, de pegar, de abraçar, de mexer, de ser atrevido e tal, porque a gente vivia num processo de repressão, etc, etc. Hoje, fazer teatro tem uma outra, se a gente fizer metade do que a gente fazia nos anos 80 de comportamento coletivo, vai todo mundo preso, assim, sabe? Assim, porque a gente, não é, porque a gente tinha um hábito, era comum você chegar numa sala de artes e tá todo mundo nu, seminu e um embolado no osso. Faça isso hoje para ver. Quer dizer, então, tudo tem
tem Um tempo um próprio. tempo próprio, um jeito próprio de fazer, né? Então, e aí isso a gente não pode abrir mão de reaprender, né? É uma coisa que eu tenho feito constantemente comigo mesmo, né? Ó, a própria experiência de ver, hoje foi imperdoável, mas eu preciso revisitar isso na minha cabeça, eu preciso reentender isso, né? Reentender a própria minha relação com o meu trabalho, com as pessoas, como é que o que eu estou me permitindo, o que eu não estou. Então, acho que quando a gente permite o envolvimento no espetáculo, ele vai além. Eu até brinco, assim, eu tenho uma coisa mais recente, depois de todos esses processos que eu passei, quer dizer assim, eu acho que você tem um artista e tem quem faz arte. Para mim, posso estar aqui sendo presunçoso em fazer uma expressão dessa, de expressar uma frase dessa, mas eu acho que algumas pessoas, elas veem na arte um processo de evolução humana, de aprendizado, etc. E outras pessoas vão executar muito bem uma obra. E a gente já teve exemplos, né? Teve gente ocupando os cargos importantíssimos nacionais e que você via que a pessoa fazia arte, porque não tinha o menor respeito, né? Mas eu acho que entra um pouquinho naquilo que a gente falou antes, da questão da técnica e da questão do coração, de você se entregar e fazer com a alma. Eu acho que a gente volta para aquele ponto do que é você desempenhar tecnicamente uma função ou você se entregar realmente ao que você está fazendo. Eu compreendo a arte, eu até uso uma frase que eu faço muitos encontros, debates e tal, né, sobre a questão do fazer artístico. E às vezes eu me percebo que a arte é a única coisa capaz verdadeiramente de revolucionar. Uhum. Né? Assim, eu falo muito uma frase, a gente só sabe que os maias e os incas existiram por conta de suas obras, né? Pelo traço cultural, o traço cultural que está aí é que você sabe que eles existiram. Quando trouxeram os negros, né, não só para o Brasil, mas para qualquer parte do mundo, a primeira coisa que você fazia era descaracterizá-los como seres humanos. Então você tirava todos os traços culturais, né? Você aniquilava com o nome, ele não tinha sequer o próprio nome, né? Você mata a identidade. Você mata a identidade. Aí você transforma aquele ser humano num animal, porque ele não tem identidade, né? Então você começa a transformá-lo num bicho, que é para ele não pensar, né? E por que eu falo isso? Eu lembro que a primeira frase contundente que eu ouvi na minha vida, eu não me lembro se foi Humberto Pedrancini, mas foi alguém muito importante no processo artístico, no meu trabalho, assim. Que eu lembro que eu olhei uma obra que eu olhava e não via muita lógica nela, assim, uma coisa, um monumento retorcido e tal, né? E aí eu olhei e perguntei para essa pessoa que estava do meu lado, eu falei, mas o que é aquilo? Para que é aquilo ali? Aquilo ali quer dizer o quê? Aí a pessoa falou, ela já disse para você. No momento em que você parou para olhar e questionar o que ela representava, você teve que parar para pensar. Estimulou, no mínimo, a curiosidade, no mínimo, só para começar. Então, no momento em que ela está aqui num caminho, ela apareceu num caminho que as pessoas faziam, pam, 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 agora faz pam, pam, pam. Uai, oi? Ô, gente, o que é isso? Ela já deixou de ser uma maquininha, né? Eu queria te perguntar, antes da gente encerrar, da gente fechar, eu queria te perguntar o que significa Brasília para você e para sua arte. Porque você não nasceu em Brasília, você é paranaense, mas você veio para cá muito pequenininho, quase, né? Novinho. Então, a sua vivência, você é mais candango do que qualquer outra coisa. E, inclusive, eu até brinco, né? Que eu vou, quando eu for, né? Quando eu mudar de andar, ai de quem não me colocar naquela parte lá dos pioneiros. Ai de quem não me guardar ali na parte dos pioneiros, né? Porque eu fico brincando, porque eu me sinto candango, porque eu faço uma arte que até então ninguém fazia, né? Então eu ajudei a construir a cidade, né? Sem dúvida. Eu me sinto Sem dúvida, é uma referência. Sim, eu me sinto construtor, né, de Brasília. Quando eu olho para a cidade, eu vejo algumas coisas, eu vejo pessoas, uma experiência que eu passei hoje, né, já de vir para cá, em que alguém vai me anunciar e eu já o conhecia e de repente você olha para a pessoa, né, um homem de barba tal, já com 40 e alguns, e aí ele fala com emoção, né, com os olhos mareados de ter me encontrado e eu não tinha ideia do significado que eu tinha na cabeça dessa pessoa. E aí a gente se abraça num abraço tão afetivo, tão intenso de respeito e tal. E aí você, lógico que
pesa mais para mim, né? Assim, porque aí cada gota de erro que a gente comete fica muito mais pesada, né? Porque você vai percebendo que você tem uma responsabilidade muito maior. Então, eu mesmo sou muito, né? Eu me cobro muito, né? Porque me inquieta muito, né? A gente errar, os vacilos que a gente possa cometer. Aí quando você vê isso, né, quando você vê essa responsabilidade que a gente tem, ao receber esse tipo de carinho, te responsabiliza muito mais e aí você se sente muito mais pertencente à cidade ainda. E eu queria encerrar pedindo para você deixar uma mensagem para o futuro, porque eu acho que a gente agora tem que olhar para frente. Eu falo da mensagem do futuro, mas ao mesmo tempo sem, né, abandonar passado nem presente, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, o que a gente viveu agora, né, principalmente nesses últimos 3 anos, tem que ser um alicerce para o que a gente vai fazer lá na frente. Né? A gente vem desenvolvendo uma cultura de ódio, né? A gente está externalizando, né? Eu até brinco, hoje em dia tá bonito ser feio, né? Então a gente precisa, para o futuro, tentar pegar esse passado, essas informações que a gente parecia que estavam mortas, enterradas, e que elas nunca mais voltariam, determinados sentimentos, determinados comportamentos, a gente achava que elas não iam voltar. E elas voltaram, então a gente tem que, no futuro, pensar em não permitir que essas coisas existam mais. A gente tem a obrigação, no futuro, qualificar mais os nossos filhos, nossos, no meu caso, netos, né? Com afetividade, com amor, com responsabilidade, com autocrítica, né? Eu acho que com percepção do que fez, do que não fez, de como foi, de como não foi. Porque a gente só pode melhorar o que vai fazer se a gente tiver conhecimento do que a gente fez. Né? Sem Então, dúvida. o futuro ele é absolutamente interdependente do nosso presente e do nosso passado. Né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre alerta, porque a gente não pode virar a página pura e simplesmente. É óbvio que, né, tem um velho ditado, águas passadas não movem moinho, né? Mas elas estão empurrando esse moinho, né, alguma coisa lá para frente. E o que foi que eu coloquei nessa água que passou aqui? Né? Se eu jogo ácido, se eu jogo alguma coisa, lá no futuro que ela vai chegar, ela vai destruir alguma coisa. Maravilhoso. Então eu quero encerrar hoje com você, dando o seu coração, como você faz lindamente para o nosso público. Tá ali, né? Que é uma coisa que eu faço há muitos anos, né? Que é meu muito obrigado, né? De muitos tempos, que é mais ou menos assim.